nós somos para a glória dele. Eu quero compartilhar nessa noite um texto de 1 Samuel, capítulo 17, a partir do verso 41. 1 Samuel, capítulo 17, a partir do verso 41. O texto bíblico diz: neste mesmo momento, o filisteu, com o seu escudeiro à frente, vinha se aproximando na direção de Davi. Golias parou e olhou bem para Davi, começou a caçoar, porquanto o seu oponente não passava de um jovenzinho, ruivo, bronzeado e de boa aparência. Então esbravejou Golias a Davi: sou por acaso algum cão, para que venhas ter comigo com um pedaço de madeira? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem cá e darei a tua carne às aves do céu e às feras do campo. Contudo Davi retrucou ao filisteu: tu vens contra mim com espada e lança, escudo pontiagudo. Eu, no entanto, venho a ti em nome de Yahvé, o Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que desafiastes. Hoje mesmo Yahvé te entregará em minhas mãos. Eu te ferirei, te deceparei a cabeça, darei o teu corpo e os cadáveres do teu exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. E toda esta multidão aqui reunida conhecerá que não é pela espada, nem pela lança, que Yahvé concede vitória, porque Yahvé é o Senhor das batalhas. Ele vos entregará em nossas mãos. Vamos orar. Pai, a tua palavra por si só é suficiente para falar aos corações, para mudar circunstâncias, para transformar e para salvar. Que nessa noite o teu Espírito possa falar através da tua palavra, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O tema da ministração dessa noite é vencendo a crise através da fé. Vencendo a crise através da fé. Esse episódio bíblico que nós acabamos de ler, ele é conhecido pela maioria das pessoas. A maioria de nós já ouviu falar do confronto de Davi e de Golias. Israel estava em guerra contra os filisteus. Então o gigante Golias se apresenta e faz um desafio. Ele desafia todo o exército de Israel. Ele faz isso de uma forma assim muito brusca. Ele insulta o exército de Israel. E o gigante Golias, ele tinha uma característica interessante: ele tinha 2,90 metros de altura. Ele usava uma couraça que pesava 7 quilos. Somente a ponta da lança do Golias pesava 7,2 kg. Somente a ponta da lança de Golias tinha um peso de 7,2 kg. Ele era uma figura totalmente assustadora. E ele fez esse desafio a Israel. No capítulo 17, versículo 8, olha só o que Golias diz para Israel. Então Golias parou e bradou às tropas de Israel: por que saíste para guerrear? Não sou eu filisteu e vós servo de Saul? Escolhei entre vós um homem e venha ele lutar comigo. Se alguém dentre vós puder ferir-me e vencer-me, passaremos a vos servir como escravos. Se porém eu vencer e ferir, vós sereis nossos escravos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje lancei um desafio às tropas de Israel. Dá-me um guerreiro e meçamos forças em combate, homem contra homem. Quando Saul e todo Israel ouviram tal proposta do filisteu, encheram-se de espanto e temor. Golias lançou esse desafio por 40 dias. 2 vezes ao dia, Golias se apresentava perante o exército de Israel e bradava: tem algum guerreiro que queira me enfrentar num desafio? Ele bradava, ele insultava 2 vezes ao dia. O exército de Israel estava em pânico, estava em desespero, eles estavam apavorados. Ninguém ousaria enfrentar um campeão desses, porque Golias era adestrado na batalha, ele era habilidoso, além de ser um gigante, 2,90 metros, extremamente forte. Elias era um poderoso, um valente guerreiro dos filisteus. Davi estava levando o lanche para seus irmãos na região da batalha.
ele estava levando lanche para seus irmãos no local onde estavam acampados Israel e do outro lado o exército filisteu. Davi leva o lanche, e no momento que Davi está chegando com o lanche, foi o momento que Golias estava chegando, naquele mesmo horário que ele fazia isso diariamente, para afrontar o exército de Israel e para intimidar o exército de Israel. Então Golias faz o desafio. Davi, ao ouvir aquele desafio, Davi perguntou: ninguém se apresentou? Davi começa a investigar, a interrogar: o que o rei falou que vai conceder aquele que enfrentar Golias e vencer Golias? E aí falaram para Davi: olha, o rei vai dar a filha como esposa, o rei vai isentar a família desse combatente, desse guerreiro, desse soldado, vai isentar de impostos, não vai pagar mais impostos. E aí Davi ficou animado. Apesar de ficar animado, o irmão de Davi, ele intimida Davi e fala: o que é isso, rapaz? Você está aqui, vindo aqui, querendo ver a batalha, o teu coração é um coração malvado, né? Você está aqui por interesses egoístas. E Davi não dá ouvido àquilo, continua indagando, e a informação de que Davi estava perguntando a respeito da batalha e demonstrando que estava disposto a enfrentar o filisteu, chegou até Saul, e Saul chama Davi. E Davi, ele se apresenta para aquela batalha, ele vai ao encontro de Golias, e quando Davi chega na batalha, o gigante olha para Davi, vê que Davi é um menino bonito, né? Davi era bonito, pequeno, franzino. O gigante olha para Davi, não vê Davi armado com escudo, com espada, mas vê Davi com um pedaço de pau na mão, com uma funda e pedras. O gigante ficou muito irritado e muito indignado com aquilo, com muita raiva. Olha só o que o gigante diz para Davi, 1 Samuel 17:43. Então esbravejou Golias a Davi: sou por acaso algum cão, para que venhas ter comigo com um pedaço de madeira? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem cá, e darei a tua carne às aves do céu e às feras do campo. Imagina, irmãos, um cara desse tamanho, um gigante desse tamanho, armado com uma espada afiada, com uma lança que só a ponta da lança do Golias pesava 7,2 kg. Imagina esse gigante, esse monstro se aproximando de Davi, Davi pequenininho, vendo esse monstro zangado, esbravejando, dizendo: olha, eu vou pegar tua carne hoje e vai virar comida de bicho, porque eu vou acabar contigo. Talvez, se fosse alguns de nós, talvez, se fosse uma outra pessoa que não estivesse totalmente cheia de fé em Deus como estava Davi, sairia correndo e gritaria: perna para que te quero, fuja quem puder, porque o gigante vai acabar com a gente. Mas foi isso que Davi fez, irmão? Não foi isso que Davi fez. Olha só a resposta que Davi dá para Golias. Davi diz, versículo 45 do capítulo 17: contudo Davi retrucou ao filisteu: tu vens contra mim com espada e lança, escudo pontiagudo. Eu, no entanto, venho a ti em nome de Yahvé, o Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que desafiastes. Hoje mesmo Yahvé te entregará em minhas mãos, e eu te ferirei e te deceparei a cabeça, e darei o teu corpo e os cadáveres do teu exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens. Toda a terra saberá que há Deus em Israel, e toda esta multidão aqui reunida conhecerá que não é pela espada, nem pela lança que Yahvé concede a vitória, porque Yahvé é o Senhor das batalhas, Ele vos entregará em nossas mãos. Aleluia. Davi dá uma resposta ousada, Davi dá uma resposta, totalmente desproporcional à realidade que estava sendo apresentada. Talvez a melhor resposta para Davi fosse: senhor gigante, para que nós vamos brigar? Deixa a gente aqui tranquilo, a gente não quer incomodar vocês, a gente não quer briga com vocês, a gente não quer guerra com vocês, a gente sabe que vocês são mais fortes do que nós, né? Não tem ninguém que possa te confrontar, ô Golias, você é muito forte, você é muito poderoso.
Não vão brigar, vamos agir como pessoas decentes, racionais. Nada desse negócio de escravizar, de matar. Vamos parar com essa conversa. Não vamos entrar nessa batalha, sabe? Talvez alguém pensasse que fosse melhor Davi argumentar dessa maneira, mas eu quero te dizer, Golias, ele tipifica o nosso inimigo. Golias, ele tipifica a força do nosso adversário. As armas que o nosso adversário usa são armas estratégicas, poderosas. Nós não temos como vencer o nosso adversário argumentando com ele, conversando com ele, pedindo a ele para deixar a gente em paz. A única maneira de vencer os nossos desafios, os nossos adversários, os gigantes que se apresentam contra nós, é enfrentando. Tem pessoas que não querem enfrentar os desafios, querem desistir, querem parar, querem ficar com medo, querem se lamentar. Isso não funciona, irmãos. Se Davi, ao invés de enfrentar Golias, resolvesse ficar com medo e argumentando, ele ia morrer do mesmo jeito. Ele seria totalmente destruído por Golias, mas ele se enche de fé e libera uma palavra que move o mundo espiritual. Ele libera uma palavra que move a mão do Eterno. Ele libera uma palavra que determina o resultado daquela batalha. Ele diz: hoje mesmo o Senhor vai nos entregar, vai te entregar nas nossas mãos. Você vem contra mim com espada e com lança, você vem contra mim com armas poderosas, mas eu não vou contra ti usando armas humanas. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Hoje mesmo o Senhor vai te entregar nas nossas mãos, a você e o exército dos filisteus. Os bichos vão comer a carne de vocês, aleluia, porque o Senhor vai mostrar hoje que Ele não peleja com armas, que Ele não precisa de armas humanas, mas Ele usa o seu poder, Ele usa a nossa fé para poder derrotar os nossos adversários. É assim que Ele vai fazer, e todo mundo vai saber que há Deus em Israel. Sabe, querido, hoje Deus está te desafiando. Deus hoje está te chamando a ter um posicionamento diferente daquele que você está acostumado. Talvez você esteja acostumado a ter um posicionamento racional. Eu disse há algum tempo atrás que não existe fé racional. Não existe fé racional, irmãos. Não existe fé racional. Existe culto racional. A fé não é racional. A fé é você acreditar em coisas absurdas. Quer um exemplo? Depois de 4 dias morto, Jesus ressuscita Lázaro, fala: Lázaro, sai para fora, e Lázaro sai. Crer nisso contraria toda a lógica humana. Quer um outro exemplo? Jonas caiu no mar, foi lançado no mar, foi engolido por um grande peixe, permaneceu vivo, e o grande peixe vomitou ele numa praia, ele saiu de lá vivo. Existe alguma racionalidade nisso? Claro que não. Fé não é racional, fé é sobrenatural, é espiritual, é acreditar em doideira, é acreditar em loucura, é chamar a existência coisas que não existem. Não existe fé racional, existe culto racional. A nossa fé, ela é espiritual e sobrenatural. Acreditar que um garoto daquele com uma funda e um cajado ia vencer um Golias, não há razão nenhuma nisso, não há lógica nenhuma nisso, não há racionalidade nenhuma nisso. Mas Deus não trabalha com a lógica. Aprove a Deus salvar o homem através da loucura do Evangelho. O Evangelho, ele é poder de Deus, ele é loucura para aqueles que perecem, mas para nós, os que cremos, ele é poder de Deus. Irmãos, não viva na esfera da lógica, não viva na esfera da racionalidade. Nós temos que ser racionais, sim. Nós temos que ter prevenções na nossa própria vida, sim. Nós temos que ser prudentes, sim, mas não confunda isso na hora de aplicar fé. Na hora de aplicar fé, não funciona desse jeito. Existe uma outra coisa, que é atentar ao Senhor, o nosso Deus. Vamos supor que Davi vê o gigante lá, furioso, né? Não está em guerra com o país dele, mas está um gigante furioso querendo matar alguém. Aí Davi chega lá do nada e fala: eu vou te enfrentar porque o meu Deus é mais forte. O que ia acontecer com Davi? O gigante ia acabar com a raça de Davi. Davi enfrentou o gigante porque estava sendo lançado um desafio de afronta contra o povo de Deus. Davi entendeu que o gigante estava, afrontando o nome do próprio Deus, e Davi entendeu que ele tinha condições em Deus de vencer aquele desafio. Você está entendendo? Fé é algo sobrenatural.
Quais foram os fatores que contribuíram com a vitória de Davi? Em primeiro lugar, Davi chamou a atenção de Deus por causa do seu coração. Quando o profeta Samuel foi até a casa de Davi para ungir o rei de Israel, ele sabia que o rei de Israel era um dos filhos de Jessé, mas ele não sabia quem era. Então ele pede para Jessé apresentar todos os seus filhos, e Jessé começa a apresentar um após o outro, e ele começa a razoar em seu coração, é esse, não é aquele. Ele começa a fazer uma avaliação humana de quem seria o alvo da sua ida até a casa de Jessé. 1 Samuel capítulo 16, versículo 6, a palavra de Deus diz que logo que chegaram, assim que Samuel colocou os olhos sobre Eliabe, disse consigo: deve ser este homem que o Senhor quer ungir. Entretanto, Iavé assegurou a Samuel: não te impressione diante da aparência nem da estatura desse homem, pois eu o rejeitei. Eis que Deus enxerga não como o ser humano vê, porquanto o homem julga e toma em elevada consideração a aparência, mas o Senhor sonda o coração. De cara, irmãos, nós podemos perceber que o que atraiu a atenção de Deus para Davi foi o seu coração. Ele deixou claro: olha, o Senhor julga de acordo com o coração. Ao examinar aqueles filhos de Jessé, Deus encontra em Davi um coração que corresponde, um coração adequado para o propósito que ele tinha de levantar um rei sobre aquela nação, um rei de conquistas, um rei que proclamasse o seu nome para outros povos, um rei que pudesse honrar o senhorio do Deus Todo-Poderoso. Ele encontrou num coração de Davi um coração de alguém que poderia ser usado por ele, irmão. Sabe, irmão, nós precisamos cuidar do nosso coração. Às vezes nós cuidamos da nossa aparência, às vezes nós cuidamos e praticamos ritos espirituais, como jejum, como vigília, como consagração, como oração. Às vezes praticamos tantos ritos espirituais, mas não cuidamos, não protegemos do nosso coração para que Deus se agrade de nós, porque Deus não olha para a aparência, Deus não olha para o serviço de uma forma isolada. O seu serviço, que é feito para o Senhor, deve ser acompanhado de um coração responsivo, de um coração que torna aquele serviço agradável a Ele, e não o contrário. Davi pôde ser usado por Deus, pôde vencer aquela situação difícil, porque ele tinha um coração favorável, um coração quebrantado, e ele mesmo menciona em um dos salmos: a um coração quebrantado não rejeitarás, ó Deus. Deus quer que eu e você tenhamos um coração quebrantado. Você quer vencer? Tem um coração quebrantado. Pare de ser altivo, para de ser orgulhoso, para de se achar melhor do que as pessoas, para de ser independente, achar que você não precisa de ninguém, que você só precisa de Deus, irmão. Ah, querido, nós precisamos uns dos outros. Deus criou a sua igreja dessa maneira, para que nós possamos ser interdependentes. Nós precisamos uns dos outros, nós precisamos dos nossos amados irmãos, nós precisamos da igreja de Cristo, para que nós sejamos encorajados uns pelos outros. É isso que Hebreus 10, 25 diz. Não deixa de congregar, mas pelo contrário, encoraje, estimule, anime uns aos outros, para que ninguém fique pelo caminho, irmão. É isso que Hebreus está querendo dizer, para que ninguém desanime, para que ninguém desista, para que ninguém fique pelo caminho. Nós precisamos ter um coração assim: olha, eu sozinho eu não consigo, mas o Senhor, Ele tem colocado irmãos e irmãs preciosas na minha vida, e nós juntos, nós vamos chegar lá. Você pode dizer graças a Deus. Segundo lugar, para vencer a crise através da fé, tendo como base a experiência de Davi. Davi teve experiências que o ajudaram a crescer na sua fé. 1 Samuel capítulo 17, verso 36. 1 Samuel 17, 36. O teu servo venceu o leão e o urso, e assim com este incircunciso filisteu, como se fosse um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Ele estava perante Saul. Saul olhou para o garoto e falou:
você não tem condições nenhuma de enfrentar o filisteu, ele é um gigante, ele é um perito em guerra, você não pode enfrentar esse gigante. Aí Davi fala, olha, eu tive experiências, uma determinada vez eu enfrentei um leão, enfrentei um urso, e Deus esteve comigo e eu matei os dois, eu matei um leão e matei um urso, e que com esse filisteu, com esse gigante não vai ser diferente, o Senhor vai entregá-lo nas minhas mãos. Sabe, irmãos, Davi teve experiências que ajudaram a aumentar a sua fé em um momento de desafio, e eu quero falar para você, você precisa armazenar experiências com Deus, experiência de confiança, experiência de ousadia. Você já teve ousadia alguma vez em uma situação que precisava de uma resposta de Deus? Você já teve alguma vez ousadia para evangelizar alguém? Você já teve alguma vez ousadia para declarar a tua fé em relação a um determinado problema na frente de outras pessoas? Você já teve alguma experiência de vitória que Deus te concedeu através da oração? Você já teve alguma experiência com Deus que pode, num momento como esse, agregar para que a tua fé seja fortalecida? Davi, ele teve o entendimento de que aquelas experiências estavam contribuindo para aquele momento que ele estava vivendo. Olha, se Deus esteve comigo naquela situação, Ele vai estar comigo nos dias de hoje. Se Deus esteve comigo no passado e me deu vitória, se Ele abriu uma porta de emprego, lá atrás eu não tinha nem tanta experiência profissional, Ele abriu uma porta de emprego, você acha que Ele não pode abrir essa porta de emprego nos dias de hoje, só porque nós estamos em crise? Se Deus te curou, ou Deus curou alguém que você orou, ou que você conheceu, você acha que Ele não pode curar você do coronavírus? Deus tem curado pessoas com câncer, Deus tem curado pessoas com AIDS, Deus tem feito tumores desaparecer, cegos têm enxergado, surdos têm tido seus ouvidos abertos pelo poder da oração, pelo poder do nome de Jesus. Será que Deus não é poderoso para curar uma pessoa do coronavírus? É claro que é. Davi usou as suas experiências para que pudesse justificar por que ele tinha fé para enfrentar aquele desafio. Em terceiro lugar, Davi usou o melhor que ele tinha, usou o que possuía de melhor para derrotar o gigante. Davi usou o que possuía de melhor para derrotar o gigante. Davi não sabia manusear uma espada, a armadura, a proteção que Saul ofereceu para ele não conseguia nem andar direito com aquilo. O escudo era pesado demais, porque ele era magrinho, ele era franzino, ele não ia conseguir nem se locomover, nem fugir do gigante com aquele escudo pesado, né? Davi não usou armas que ele não possuía, Davi não usou nada que ele não estivesse acostumado a lidar. E eu quero tirar uma lição com você que nos assiste. Deus faz dessa maneira. Quando Deus quer usar alguém, às vezes as pessoas ficam pensando e ficam cogitando, olha, quando eu estiver com essa condição, aí Deus vai poder me usar. Quando eu tiver aprendido isso e aquilo, ou realizando isso ou aquilo, aí Deus vai poder me usar. Deus não faz dessa maneira. Deus usa você com aquilo que você já tem, com aquilo que você possui. Foi isso que aconteceu no milagre da multiplicação. Jesus multiplicou os pães e os peixes para alimentar uma multidão de 5.000 pessoas, 5.000 homens. Naquela época a contabilidade era feita em cima dos homens, isso sem contar mulheres e crianças. 5.000 homens. Ele multiplicou o pão e o peixe para alimentar aquela multidão, e ainda sobraram 12 cestos cheios. Mas como é que ele fez esse milagre? Ele fez a partir de algo que um garoto tinha. O menino tinha 5 pães e 2 peixes. Jesus não multiplicou aquele pão e o peixe a partir de algo inexistente. Jesus não transformou pedra em pão, como Satanás falou na tentação do deserto. Transforma a pedra em pão. Não. Jesus pode até fazer isso, se Ele quiser, mas normalmente Deus trabalha em cima daquilo que nós possuímos. Deus trabalha em cima daquilo que você tem. O que você tem hoje para que Deus possa multiplicar? Isso se aplica
à sua vida financeira, isso se aplica à sua vida ministerial, isso se aplica à sua vida familiar. Pastor, eu gostaria de ter tanto mais condições para poder, ser bênção na minha casa, na minha família. Não pensa dessa maneira, irmão. O que é que você tem hoje que Deus possa multiplicar? Davi foi enfrentar o gigante usando algo que ele sabia usar muito bem, que era aquela funda. Ele sabia arremessar uma funda com precisão. Qual a probabilidade de Davi vencer aquele gigante, irmãos, usando uma funda? Muito pequena, quase nenhuma. Humanamente falando, usando a razão, improvável. Improvável Davi derrotar aquele gigante com aquela funda. Mas o nosso Deus é um Deus das coisas improváveis. O nosso Deus é um Deus que não precisa de lógica. Deus não precisa de porta para abrir. Ele abre porta onde não tem porta. Ele ressuscita dos mortos. Ele chama as coisas que não existem como se já existissem. Para Deus, aquela vitória já estava selada. Não importava como Davi ia atirar a pedra. O que importava era que Davi teria que atirar da melhor maneira que ele conseguisse. Não estava em xeque ali a habilidade de Davi. O que estava em xeque ali era a fé que Davi tinha naquilo que Deus ia fazer através do seu melhor, que era aquela funda, lançando uma pedra sobre o gigante. Davi era um pastor de ovelha, ele usava cajado, estava acostumado com cajado. Provavelmente já deve ter afugentado muito lobo dando cajadada. E o lobo fugiu. Davi estava com um pedaço de pau na mão. O gigante falou: eu sou algum cão para você vir com um pedaço de pau na mão? Provavelmente era um cajado, porque Davi era um pastor de ovelha. Davi tinha um cajado e tinha uma funda. Querido, o que você tem que Deus vai poder usar nesses dias? O que é que você tem que Deus pode multiplicar nesses dias? O que é que você tem que Deus pode ungir nesses dias para te dar vitória? Em quarto lugar, Davi venceu aquela batalha por causa da sua fé no nome do Senhor. O nome do Senhor é suficiente para nos dar vitória. Devemos sempre fazer as nossas orações em nome de Jesus. Usar esse nome, o nome do Senhor, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos protege. Quem nunca no momento de perigo clamou: Jesus, tem misericórdia de mim. Senhor Jesus, me acude. Senhor Jesus, me livra. E Deus livrou. O nome de Jesus é um nome poderoso. Quando nós clamamos o nome de Jesus, os céus, eles se mobilizam, porque o nome de Jesus é uma chave espiritual para vencer inimigos, para curar enfermos, para expulsar demônios e para abrir portas. O nome de Jesus, ele não pode ser apenas o produto de uma menção verbal. O nome de Jesus precisa ser fruto de algo genuíno que está dentro do nosso coração, que diz respeito a uma realidade de fé, e quando nós pronunciamos, se torna uma arma poderosa. O nome de Jesus, quando mencionado da boca para fora, ele não pode fazer coisa alguma, mas o nome de Jesus, quando ele é mencionado com fé, com uma fé autêntica, ele lança por terra os inimigos, ele lança por terra toda a maquinação, toda a manipulação, toda a artimanha das trevas é cancelada. Ele chama a nosso favor uma legião, se necessário, de anjos poderosos de Deus para nos livrar, nos guardar, nos socorrer, porque o nome de Jesus foi, é e será o nome sobre todo nome. Davi, ele não confiava na sua habilidade com funda, mas ele confiava no nome do Senhor. Ele falou assim: olha, você vem contra mim com armas poderosas de guerra, que eram usadas naquela época, uma espada grande, poderosa, pesada, que cortava tudo, com lança, com escudo. Davi falou: você vem contra mim com espada e com lanças, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Irmãos, está na hora da gente se levantar e colocar em prática a nossa fé. É muito ruim quando a gente começa a ver há tantos crentes desesperados, com medo, como se não tivessem esperança. Ver crentes apavorados, e algumas pessoas ficam até com raiva com quem não está sentindo o mesmo medo que ela. Ficam com raiva de quem não está com o mesmo medo que ela, irmão. Não, você não está levando a sério. Vocês são testemunha que nós temos falado aqui
a respeito da necessidade de nos precavermos, usarmos máscara, mantermos um distanciamento estratégico, tomarmos os cuidados, mas vocês são testemunhas também que temos ensinado a você a confiar na proteção de Deus, a confiar na presença de Deus. Salmo 91 diz: 1000 cairão a teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Você só vai contemplar o que está acontecendo com os teus olhos, mas você não vai ser afetado. Nós precisamos ter uma fé poderosa no nome do Senhor, uma fé que nos leva a avançar, uma fé que nos leva a vencer os desafios. Não é possível, irmãos, que quando isso tudo terminar, nós encontremos crentes jogados pelo chão, derrotados, perderam a batalha, perderam a fé, perderam o ânimo. Não. Quando isso tudo terminar, a gente precisa reunir um exército poderoso de crentes, com mais fé ainda do que quando nós nos reunimos presencialmente na última vez, com mais amor, com mais paixão, com uma revelação mais ampla a respeito do mundo vindouro, porque em breve o mundo aqui vai terminar, em breve a vida aqui vai passar, mas existe uma eternidade que vai ser vivida, existe uma eternidade gloriosa para aqueles que creem no nome do Senhor, para aqueles que receberam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Existe uma eternidade pela frente, irmãos. Nós precisamos estar cada vez mais focados nessa eternidade. A Bíblia diz em Apocalipse sobre a multidão de vencedores, quando João vê uma multidão de vencedores com vestes brancas, em Apocalipse 12:11 diz: eles, portanto, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por intermédio da palavra do testemunho que anunciaram, posto que face a face com a morte não amaram mais a própria vida. Finalmente, queridos, em dias como esse que nós estamos vivendo, devemos prosseguir destemidos e confiantes que a nossa vida está em Deus, que Ele vai à nossa frente, que Ele vai nos dar vitória, que Ele vai abrir as portas e que nele nós estaremos seguros. Que Deus te abençoe, querido. Deus abençoe a sua vida, que a presença de Deus esteja sobre você, sobre a sua casa, de uma forma tremenda, especial, nessa noite. Nós queremos orar por você, queremos orar por você que está ouvindo essa palavra. Talvez você ainda não tenha entregado a sua vida a Jesus Cristo, não tenha feito de Jesus o Senhor da sua vida. Nós queremos orar por você, e depois nós queremos orar pelas famílias que estão aqui, as famílias da igreja, as famílias das pessoas que estão nos assistindo. Nós queremos orar para pedir a Deus uma bênção, uma proteção, uma visitação tremenda nessa noite, sobre você, sobre a sua casa. Queremos orar, vamos orar.